Senhor presidente, animado pelos debates, vou preferir o voto o mais sintético possível, porque creio que as percepções já estão postas. Esse é um tema que já foi plenário virtual, voltou, e todos os votos, cumprimento os eminentes colegas que preferiram voto na sessão de hoje, Sua Excelência o relator, ministro Nunes Marques, e esses votos, de algum modo, já seguidos dos debates, iluminam essas circunstâncias relevantes para o desate dessas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Eu também irei juntar a declaração de voto, senhor presidente, e começo desde logo dizendo, esta breve síntese, o teor escrito irá para os autos, registrando que eu estou substancialmente acompanhando o eminente ministro relator, ministro Nunes Marques, até porque, para manter a coerência, foi assim também que eu votei no plenário, no recurso extraordinário, portanto, estou mantendo a posição. Há um aspecto, dentre os 5 pontos que Sua Excelência, o relator, traz à colação, e esse é um voto, como os colegas também me antecederam, um voto conjunto, em ambas as ADIs, 2110 e 2111, apenas há um ponto que hoje, aqui presencialmente, a divergência veio no voto de Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, que diz respeito à exigência de carência para a fruição do salário maternidade, colocando em questão 2 dispositivos da lei de 91. O ministro Flávio Dino, ao expor o tema, valeu-se de um argumento principiológico de índole normativa, do ponto de vista da incidência desta regra, de que não se trata de diferença, seria profundamente discriminatória, e, de qualquer maneira, apenas aduzo que são 3 ordens de argumentos que eu estou no voto explicitando para suscitar esta divergência que já houvera suscitado no início desse julgamento plenário virtual e que hoje, portanto, sou eu que passo a acompanhar, tendo havido pedido de destaque, a divergência presencialmente pela primeira vez suscitada pelo ministro Flávio Dino. Eu entendo, em primeiro lugar, que o legislador previdenciário, ao exigir a contribuição obrigatória pelo prazo de 10 meses, tal como então previsto pela lei de 99, como é, aliás, previsto pela Lei 9876, das trabalhadoras autônomas, no meu modo de entender, o fez presumindo a má-fé destas mulheres trabalhadoras. Inverte-se o raciocínio que deve conduzir a aplicação mais adequada do direito, ou seja, que a boa-fé se presume e a má-fé deva ser provada. Não é razoável concluir que as trabalhadoras autônomas, chamadas pelo legislador previdenciário de contribuintes individuais, fraudariam o sistema previdenciário, ou seja, afiliar-se ao regime geral da Previdência ao descobrir uma gestação e apenas para o fim de obtenção de benefício. O segundo argumento que me leva a essa conclusão é de que a exigência é inconstitucional e, portanto, viola o princípio da isonomia, o argumento central do voto de Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, a quem estou subscrevendo. E o terceiro argumento é que há aqui também uma outra violação principiológica, que é a proteção constitucional da maternidade, com todas as relevantes evoluções do direito materno-infantil. E, portanto, nesta ordem de ideias, o Supremo já tem uma dimensão francamente protetiva nesta área, desde a ADI 1946, julgada em 2003. Portanto, por esses e outros argumentos, só neste ponto eu estou também aqui dissentindo do voto de Sua Excelência, o relator. No mais, eu estou a acompanhar e gostaria de pontuar no tema que aqui está a gerar, obviamente, uma dissonância de percepções, que, pessoalmente, não entendo existir prejuízo em relação ao já decidido no tema 1102 da repercussão geral, pedindo toda a vênia a divergência que, creio, nesse sentido, foi inaugurada pelo ministro Cristiano Zanin. Tenho para mim que isto não se dá, ou seja, há uma ausência de prejudicialidade entre a decisão que esse tribunal ora promove e aquela tomada quando do julgamento de mérito, do recurso extraordinário 1.276.977, o tema 1102 da repercussão geral, cujo embate e declaração também estão em apreciação por esse tribunal. E lá tenho presente e reproduzo no voto a manifestação expressa de Sua Excelência o relator, ministro Nunes Marques, que agora foi reiterada pouco antes do intervalo oralmente, de que a discussão é diversa do que aqui se estabelece. E, portanto, Sua Excelência reconheceu que é uma interseção entre os 2 casos, mas não que se chegue ao ponto da prejudicialidade, e, por isso, declarou a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876, sem prejuízo da aplicação do enunciado do tema 1102, que foi objeto de uma detalhada e escorreita exposição do ministro Alexandre de Moraes, e é nessa direção também que o voto de Sua Excelência, o ministro André Mendonça, veio na sessão de hoje. Tenho para mim que esta ressalva está em concordância com a manifestação já externada no julgamento do 102, no sentido de não haver declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º lá, mas exercício hermenêutico do tribunal em relação à possibilidade de garantir a opção ao segurado pela eleição da norma que melhor assegura os seus interesses, se aquela de natureza transicional é definitiva, bem como do devido resguardo ao direito à regra previdenciária mais benéfica, de modo a não ampliar a desigualdade social e distribuição de renda, até porque entendimento diverso, creio que vai atingir precisamente, como disse o ministro Alexandre, uma camada já, obviamente, não contemplada pela distribuição
de patamares mínimos de dignidade existencial, inclusive de menor escolaridade. Por isso, senhor presidente, e todos os demais pontos estão no voto que irei juntar. Em resumo, prestando as homenagens nas conclusões diversas, nós estamos diante de um tema que não granjeará unanimidade. Portanto, aqui estou desde logo homenageando as conclusões diversas. De minha parte, portanto, eu estou julgando parcialmente procedente a ação direta considerada 2110 e totalmente improcedente a DI 2111. A parcial procedência da 2110 se dá no reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência e carência para a fruição de salário e maternidade na linha da divergência hoje suscitada presencialmente pelo ministro Flávio Dino. Em relação aos demais pedidos, julgo improcedentes, de modo a assentar a constitucionalidade, e aqui repito os dispositivos que vou me escusar da leitura. E reitero, senhor presidente, reconhecendo a importância da argumentação em sentido diverso, reitero a compreensão que tenho quanto à ausência de prejuízo em relação ao decidido no tema 1102 da repercussão geral e, portanto, acompanhando substancialmente o relator. Minha parte, portanto, eu estou julgando parcialmente procedente a ação direta considerada 2110 e totalmente improcedente a DI 2111. A parcial procedência da 2110 se dá no reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência e carência para a fruição de salário e maternidade na linha da divergência hoje suscitada presencialmente pelo ministro Flávio Dino. Em relação aos demais pedidos, julgo improcedentes, de modo a assentar a constitucionalidade, e aqui repito os dispositivos que vou me escusar da leitura. E reitero, senhor presidente, reconhecendo a importância da argumentação em sentido diverso, reitero a compreensão que tenho quanto à ausência de prejuízo em relação ao decidido no tema 1102 da repercussão geral e, portanto, acompanhando substancialmente o relator, é assim que voto, senhor